Título do vídeo: Offshore, conta no exterior e empresa fora do Brasil, o guia definitivo para empresários. Olá, aqui é o Lucas Lisboa, advogado. E neste vídeo eu quero falar diretamente com você, empresário brasileiro, que já tem ou está pensando em ter conta, investimentos ou empresa fora do país. De forma muito objetiva, ter offshore ou conta no exterior não é crime por si só. O problema está em como isso é estruturado, operado e declarado à Receita Federal e ao Banco Central. Vamos começar com o cenário que eu vejo com frequência na prática. A empresa no Brasil está saudável, gera lucro. E você começa a receber propostas de planejamento tributário internacional, promessas de pagar zero imposto no Brasil, de blindar patrimônio em paraísos fiscais, de colocar bens em nome de empresa de fachada no exterior para fugir de credores ou do fisco. Muitas vezes isso vem embalado em vídeos superficiais na internet, em consultores sem formação jurídica, ou em estruturas simplesmente copiadas de outros países, sem qualquer adaptação à legislação brasileira. É aí que mora o risco. E as dúvidas são sempre muito parecidas. Lucas, ter conta no exterior é crime? Em que momento isso vira evasão de divisas? Se eu abrir uma empresa em um país de baixa tributação, ainda assim vou ser tributado no Brasil. Eu preciso declarar essa offshore na pessoa física, na pessoa jurídica ou nas duas? A Receita Federal consegue cruzar essas informações? Como ela descobre? Essas perguntas são legítimas, e ignorá-las sai caro. Na prática, o que já aparece com frequência? Autuações da Receita Federal por omissão de rendimentos de offshores, com multa que, em regra, começa em 75% do imposto devido e pode chegar a 150% em caso de fraude ou simulação, além de juros. Em muitos casos, a própria fiscalização encaminha a representação fiscal para fins penais. Em paralelo, o Ministério Público e a Polícia Federal podem abrir investigações por evasão de divisas, com base no artigo 22 da Lei nº 7.492, de 1986. Quando a manutenção de depósitos não declarados no exterior ou remessas feitas fora do sistema oficial. E, em situações mais graves, estruturas offshore usadas para mascarar a origem de recursos ilícitos podem ser enquadradas na Lei nº 9.613, de 1998. A Lei de Lavagem de Dinheiro. Especialmente quando o dinheiro sai do Brasil sem declaração e volta travestido de investimento estrangeiro. Resultado: bloqueio de valores, dificuldade para repatriar recursos e um passivo fiscal e criminal relevante. Vamos, então, organizar a base legal, de forma didática. Primeiro ponto. É lícito, pela legislação brasileira, que residentes no Brasil tenham contas bancárias, investimentos e participações societárias no exterior. Não existe proibição genérica. O que existe são obrigações de registro, declaração e de respeito às normas tributárias e cambiais. O novo marco cambial, trazido pela Lei nº 14.286, de 2021, consolidou o princípio da liberdade cambial, mas manteve a necessidade de observar as regras do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional para registro e declaração desses capitais. Em paralelo, o Código Tributário Nacional, especialmente nos artigos 109 e 116, parágrafo único, deixa claro que a Receita Federal pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos simulados e olhar para a substância econômica da operação. Ou seja, para o que realmente está acontecendo, independentemente do rótulo dado no contrato. Em matéria de imposto de renda da pessoa física, as instruções normativas da Receita Federal do Brasil, como a Instrução Normativa de número 2010, de 2021, determinam que contas no exterior, participações em empresas estrangeiras, aplicações financeiras e imóveis fora do país sejam declarados na ficha de bens e direitos pelo custo de aquisição em moeda estrangeira, convertido para reais conforme as regras vigentes. Não declarar esse patrimônio é, em si, um problema. Além disso, o artigo 43 do Código Tributário Nacional adota o princípio da mundialidade da renda. Se você é residente fiscal no Brasil, em regra, está sujeito ao imposto de renda aqui sobre rendimentos obtidos tanto no Brasil quanto no exterior.
salvo situações específicas previstas em tratados para evitar a dupla tributação ou regras especiais. Quando falamos de lucros de empresas controladas e coligadas no exterior, entram em cena regras específicas. O artigo 74 da Medida Provisória número 2158-35, de 2001. E, depois, os artigos 76 a 81 da Lei número 12.973, de 2014. Tratam da tributação de lucros de controladas no exterior, inclusive em países de tributação favorecida. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário número 611.586. Tema 117 da repercussão geral. Consolidou parâmetros importantes sobre quando e como esses lucros podem ser tributados pelo Brasil. Falando em países de baixa tributação. A Lei nº 9.430, de 1996. Nos artigos 24 e 24-A. E a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil de número 1037, de 2010. Trazem o conceito de país com tributação favorecida e de regime fiscal privilegiado. A famosa lista de paraísos fiscais. Isso não significa que seja proibido investir nesses países. Mas significa que haverá, em regra, um tratamento tributário mais rigoroso, com presunção de determinadas práticas e obrigação de comprovar substância econômica. No campo cambial, pessoas físicas e jurídicas residentes no Brasil que detenham ativos no exterior acima de determinado valor devem apresentar a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, a chamada DCBE, ao Banco Central, conforme as resoluções do Conselho Monetário Nacional e regulamentações editadas com base na Lei nº 14.286, de 2021. Em linhas gerais, a partir de cerca de US$ 1 milhão em ativos externos existe obrigação de declaração anual. E valores mais elevados podem exigir declarações trimestrais, sempre de acordo com as normas vigentes na época. Já as remessas de valores ao exterior precisam passar por instituição autorizada, com contrato de câmbio e indicação correta da natureza da operação. Quando o empresário tenta mandar dinheiro por fora, usando contas de terceiros ou sistemas paralelos, abre espaço para o enquadramento em evasão de divisas. Com base no mesmo artigo 22 da Lei nº 7.492, de 1986. Diante desse cenário, é importante separar três coisas: planejamento tributário lícito, evasão ou sonegação, e crimes como evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Planejamento lícito significa reorganizar negócios e patrimônio para, dentro da lei, aproveitar regimes tributários mais favoráveis, tratados internacionais e incentivos claramente previstos, sem simulação, sem uso de laranjas e sem omissão de informação ao fisco. Já a evasão e a sonegação se caracterizam quando o contribuinte oculta rendimentos, deixa de declarar lucros ou ganhos de capital no exterior, simula operações para disfarçar a titularidade dos recursos, ou interpõe pessoas físicas e jurídicas de fachada. Aqui entram, por exemplo, os artigos 71 a 73 do Código Tributário Nacional e a Lei nº 8.137, de 1990, que trata dos crimes contra a ordem tributária. Quando, além disso, há manutenção de depósitos não declarados fora do país ou remessas clandestinas, pode haver também o crime de evasão de divisas. E, se a estrutura é usada para ocultar ou dissimular bens, direitos e valores provenientes de infração penal, entra em cena a Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei nº 9.613, de 1998. Na prática, onde o fisco costuma autuar em estruturas offshore. Primeiro, na omissão de rendimentos de investimentos financeiros no exterior. Juros, dividendos, aluguéis, ganhos de capital que não aparecem nem na declaração da pessoa física, nem na da pessoa jurídica. Segundo, na tributação de lucros de controladas em paraísos fiscais, aplicando o artigo 74 da Medida Provisória número 2158-35, de 2001. Especialmente quando a sociedade estrangeira é apenas uma holding formal, sem funcionários, sem escritório, sem qualquer substância econômica real. Terceiro ponto:
Distribuição disfarçada de lucros. Isso ocorre quando a offshore vende ativos para o sócio ou para empresas ligadas no Brasil, por valores artificialmente baixos ou altos, com o objetivo de transferir recursos sem a devida tributação. A Lei nº 12.973, de 2014, nos artigos 60 a 62, e o Regulamento do Imposto de Renda trazem regras específicas sobre esse tipo de situação. Quarto, a Receita pode requalificar operações com base no artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, alegando abuso de forma e simulação, quando fica evidente que a empresa no exterior não tem função econômica verdadeira e foi criada basicamente para reduzir ou postergar imposto de forma artificial. Quais são os riscos patrimoniais e criminais envolvidos? Do ponto de vista financeiro, as multas de ofício previstas nos artigos 44 e 44A da Lei nº 9.430, de 1996, começam, em regra, em 75% do imposto devido, e podem ser majoradas para 150% em caso de fraude, conluio ou simulação, além da cobrança de juros de mora. Em determinadas situações, administradores e sócios podem ser responsabilizados pessoalmente, com base no artigo 135 do Código Tributário Nacional, quando atuam com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social. Do ponto de vista penal, há risco de inquérito policial e ação penal por evasão de divisas, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro, com possibilidade de bloqueio de bens, medidas cautelares e, em hipóteses extremas, até prisão preventiva. Além do dano reputacional, que muitas vezes é mais difícil de reparar do que o próprio prejuízo financeiro. Diante disso, a pergunta passa a ser: como estruturar offshores, contas e empresas no exterior com segurança jurídica? O primeiro passo é definir o objetivo real da estrutura internacional. Pode ser proteção patrimonial, planejamento sucessório, expansão de negócios, acesso a financiamento internacional, diversificação de investimentos, ou questões logísticas. O que não pode ser é apenas pagar zero imposto a qualquer custo. Em segundo lugar, é fundamental avaliar a residência fiscal dos sócios e administradores, e onde as atividades econômicas efetivamente ocorrem. Isso influencia o risco de dupla tributação, a aplicação de regras de tributação de controladas no exterior, e até mesmo o entendimento de qual país tem prioridade para tributar os lucros. Terceiro, a escolha da jurisdição não deve ser feita apenas com base na alíquota de imposto. É preciso considerar se há acordo para evitar dupla tributação com o Brasil, o nível de transparência exigido, a segurança jurídica, a estabilidade política e o custo de manutenção dessa empresa ao longo do tempo. Quarto ponto: documentar a substância econômica da empresa no exterior. Isso significa ter um contrato social coerente com a realidade do negócio, administração efetiva, contabilidade regular, movimentação bancária compatível com o objeto social e, quando for o caso, estrutura mínima de pessoal e de decisão naquele país. Quinto, planejar previamente como será a tributação no Brasil. Avaliar se a empresa nacional está no lucro real, lucro presumido ou outro regime. Qual será o impacto dos lucros recebidos da offshore na pessoa jurídica e na pessoa física? Quando esses lucros serão considerados disponibilizados para fins fiscais? E se é possível aproveitar créditos de imposto pago no exterior, conforme a legislação e eventuais tratados. Em paralelo, é indispensável adotar boas práticas de compliance fiscal e cambial. Todas as remessas ao exterior devem ser feitas por instituições autorizadas, com contratos de câmbio claros, indicação correta da natureza de cada operação. A contabilidade, no Brasil e lá fora, precisa estar organizada, com conciliação entre saldos, extratos bancários e declarações fiscais. A declaração de capitais brasileiros no exterior ao Banco Central deve ser apresentada nos prazos e limites previstos.
Assim como todas as participações e contas no exterior devem ser corretamente informadas no imposto de renda. Por fim, revisar periodicamente a estrutura é fundamental. Mudanças na legislação, decisões do Supremo Tribunal Federal e atualizações das listas de paraísos fiscais pela Receita Federal podem alterar completamente o custo e o risco daquela estratégia. Aquilo que era aceitável há 5 ou 10 anos pode hoje ser visto como planejamento abusivo. Caminhando para a conclusão, vamos sintetizar os pontos centrais. Ter conta bancária, investimentos ou empresa no exterior é lícito para o empresário brasileiro, desde que sejam cumpridas as obrigações fiscais e cambiais. O risco não está na palavra offshore em si, mas na forma como essa estrutura é pensada, operada e declarada à Receita Federal e ao Banco Central. A legislação brasileira, incluindo o Código Tributário Nacional, a Lei nº 9.430, de 1996, a Medida Provisória nº 2158-35, de 2001, a Lei nº 12.973, de 2014, a Lei nº 14.286, de 2021, entre outras, dá instrumentos robustos para o fisco tributar lucros no exterior, desconsiderar simulações e punir a omissão de rendimentos. Como recomendações práticas: nunca aceite promessas de zero imposto sem uma análise jurídica detalhada. Estruturas agressivas demais, sem substância econômica, tendem a ser rechaçadas pela Receita Federal. Antes de abrir uma offshore ou conta fora do país, alinhe o planejamento com advogado tributarista e contador, avaliando o impacto tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Se você já tem estruturas no exterior com algum grau de irregularidade, é recomendável avaliar a regularização o quanto antes, seja por meio de retificação de declarações, seja estudando eventuais programas de conformidade que venham a ser criados, e use a internacionalização como estratégia de longo prazo, de governança, sucessão e eficiência, e não apenas como ferramenta de curto prazo para ocultar patrimônio ou fugir do fisco. E aqui entra o aviso legal essencial. Tudo o que eu apresentei neste vídeo tem caráter exclusivamente informativo, em conformidade com o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Não substitui, em nenhuma hipótese, uma consulta jurídica individualizada, porque cada caso concreto tem peculiaridades. Porte da empresa, país escolhido, composição societária, tipo de atividade, histórico fiscal, e até questões familiares e sucessórias. Se você ficou com alguma dúvida geral sobre offshores, contas no exterior, ou quer sugerir temas para próximos vídeos, deixe nos comentários. A ideia é transformar este espaço em um ambiente de debate técnico, porém acessível, para que o empresário brasileiro possa tomar decisões mais informadas. Eu encerro por aqui. Agradeço a sua atenção. E lembro que, na descrição do vídeo, você encontra as informações de contato do escritório e materiais complementares sobre direito tributário internacional e planejamento patrimonial. Até o próximo vídeo.